O amor, esse enigma que tem cativado a mente humana desde tempos imemoriais. Escreveu-se poesia, compuseram-se canções, pintaram-se quadros e até se travaram guerras em seu nome. Mas o que é realmente o amor? É uma emoção? É uma construção social? É um instinto? Hoje vamos mergulhar na psicologia profunda de Carl Jung para compreender como os homens se apaixonam, não desde a perspectiva superficial da atração física ou do desejo passageiro, mas desde o mais profundo de sua psique. Para Jung, o amor é uma dança de energias, um jogo de opostos que buscam a harmonia. Ele não via o amor simplesmente como um sentimento efêmero, mas como uma força arquetípica, um fenômeno que revela os aspectos mais ocultos da alma humana. E dentro dessa visão, há um conceito que resulta chave para entender como os homens se apaixonam: o ânima. O ânima é a representação do princípio feminino dentro da psique do homem. É seu lado sensível, emocional, intuitivo. É a parte dele que anseia pela conexão, pela beleza, pelo mistério. Mas esse ânima não é uma só coisa. Ele evolui, muda e se transforma com o tempo. Um homem imaturo terá um ânima primitivo, mais ligado à fantasia, ao desejo infantil de encontrar uma mãe protetora ou uma musa inatingível. No entanto, à medida que evolui, seu ânima se converte em uma ponte para seu próprio ser interior. Em outras palavras, a maneira como um homem se apaixona depende de em que etapa de seu desenvolvimento se encontra seu ânima. Quando um homem, jovem e inexperiente nos mistérios do amor, se sente atraído por uma mulher, na realidade não está vendo a mulher tal como ela é. Está projetando sobre ela sua própria imagem interna do feminino. É por isso que os primeiros amores costumam estar carregados de idealização. Ele se apaixona pela ideia da mulher mais do que pela mulher em si mesma. Ela se converte em um espelho no qual ele reflete suas próprias emoções não resolvidas. Mas com o tempo, quando a realidade não coincide com a imagem idealizada, o encanto se rompe. E aqui é onde começa a verdadeira jornada do amor. Porque amar, na visão de Jung, não é simplesmente encontrar alguém que preencha um vazio. É um processo de transformação, uma alquimia da alma. Para um homem, apaixonar-se não deveria ser apenas um impulso cego de atração, mas uma convite para conhecer a si mesmo. Por que me atrai essa pessoa? O que ela desperta em mim? Que parte do meu inconsciente ela está revelando? Jung dizia que não escolhemos quem amamos por acaso. Sentimos-nos atraídos por aquelas pessoas que encarnam aspectos de nós mesmos que reprimimos, ignoramos ou que precisamos integrar. É por isso que o amor pode ser tão perturbador, tão desconcertante, porque a pessoa de quem nos apaixonamos não apenas nos faz sentir vivos, mas também nos confronta com nossas próprias sombras. Agora, paremos um momento aqui. Alguma vez você já sentiu que se apaixonou por alguém que trouxe à tona partes de você que nem sequer sabia que existiam? Talvez ela tenha te feito sentir vulnerável quando você pensava que era forte. Talvez tenha despertado em você um desejo de ternura que você havia esquecido. Talvez tenha te mostrado medos que você acreditava superados. Isso não é coincidência. Segundo Jung, é o ânima em ação, empurrando-nos para evoluir. Mas há um problema. Em nossa sociedade, muitos homens aprenderam a se desconectar de seu mundo interior. Ensinaram-lhes que a vulnerabilidade é fraqueza, que o amor é uma questão de controle e não de entrega. Eles reprimiram seu ânima, construíram couraças para se proteger da dor. E o resultado é que, quando se apaixonam, muitas vezes não sabem o que fazer com essa energia. Alguns se agarram desesperadamente à pessoa amada, transformando-a em uma obsessão. Outros fogem aterrorizados pela intensidade de seus próprios sentimentos. Outros tentam racionalizar o amor, convertendo-o em um cálculo de conveniência em vez de uma experiência transformadora. Mas o amor verdadeiro não é controle, nem obsessão, nem medo. É um processo de integração. Um homem que trabalhou em si mesmo, que explorou seu ânima,
Não busca em uma mulher uma deusa idealizada nem uma mãe substituta. Busca uma companheira real, com luzes e sombras, com forças e fraquezas. E quando a encontra, não a ama desde a carência, mas desde a plenitude. Este é o ponto em que o amor deixa de ser uma simples atração e se converte em algo mais profundo. Jung diria que é aqui que o amor se torna sagrado, porque já não é apenas um reflexo de nossas projeções internas, mas um encontro genuíno entre duas almas. Mas se o amor é um processo de integração, se é uma jornada para o mais profundo de si mesmo, então surge uma pergunta inevitável. Por que alguns homens parecem incapazes de se apaixonar de verdade? Por que há aqueles que passam de relação em relação sem nunca encontrar essa conexão genuína de que falamos? Jung diria que isso ocorre porque muitas pessoas ficaram presas em uma fase inicial de seu desenvolvimento emocional. Não conseguiram transcender as projeções de seu ânima. Não viram além da ilusão que eles mesmos criaram. Em outras palavras, não aprenderam a ver realmente a pessoa que tem diante de si. Isso explica por que há homens que parecem se apaixonar rapidamente, com uma intensidade quase febril, para depois perder o interesse assim que a realidade começa a se infiltrar em sua fantasia. São aqueles que vivem o amor como uma busca constante pela emoção inicial, pela euforia, pelo vertigo do novo. Para eles, o apaixonar-se não é o início de um caminho de autoconhecimento, mas uma forma de escape. Não buscam uma pessoa, mas uma sensação. E no momento em que essa sensação desaparece, no momento em que a outra pessoa deixa de ser um mistério e se converte em alguém real, com defeitos e nuances, sentem que algo se quebrou. Mas na realidade, o que se quebrou foi a ilusão em que estavam presos. Jung nos ensinou que o amor é um espelho e que através dele podemos descobrir partes de nós mesmos que, de outra forma, permaneceriam ocultas. Mas também advertiu que nem todos estão preparados para se olhar nesse espelho. Há aqueles que, em vez de enfrentar seu reflexo, preferem fechar os olhos e seguir adiante, buscando outra imagem na qual projetar seu mundo interno. Esses homens não é que não sejam capazes de amar, mas têm medo do que o amor poderia revelar sobre si mesmos. Porque o amor verdadeiro, o amor profundo, não apenas nos mostra o belo de nossa alma, mas também o que tentamos ignorar. E aqui é onde entramos em uma das partes mais fascinantes da teoria junguiana: a sombra. Se o ânima representa o lado feminino do homem, sua capacidade de conectar-se com suas emoções e sua intuição, a sombra é o contrário. É tudo aquilo que reprimimos, escondemos, negamos. São nossos medos, nossas inseguranças, nossas feridas não curadas. E a paradoxo é que, no processo de apaixonar-se, a sombra costuma se fazer presente de maneira inevitável. Quando um homem se apaixona profundamente, sua sombra desperta, porque o amor, ao ser um fenômeno tão poderoso, ilumina tanto o melhor quanto o pior de nós. Pense nisso. Quantas vezes vimos homens que, ao se apaixonarem, parecem se transformar? Alguns se tornam mais inseguros, mais ciumentos, mais dependentes. Outros reagem com medo, afastando-se da pessoa que amam sem saber exatamente por quê. Outros até tentam sabotar a relação, buscando desculpas para não se entregarem por completo. Isso não é coincidência, é a sombra vindo à tona, mostrando aquilo que sempre esteve ali, mas que nunca havia sido confrontado. E é nesse ponto que o amor deixa de ser apenas um sentimento e se converte em uma prova. Porque, para poder amar de verdade, um homem deve enfrentar sua própria sombra, deve olhar nos olhos dela e reconhecê-la, aceitar que seus medos, suas inseguranças e suas feridas fazem parte dele. Não pode continuar se escondendo atrás da ilusão de um amor perfeito, sem conflitos nem desafios. Porque esse amor não existe. O que existe é o amor real. O que nos desafia, o que nos transforma, o que nos obriga a crescer. Aqui é onde Jung nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o amor.
Não é apenas uma questão de química, de compatibilidade, de destino. É um trabalho interno. Um homem não se apaixona simplesmente porque encontra alguém que o atrai ou o faz feliz. Ele se apaixona quando essa pessoa reflete algo essencial sobre ele mesmo. E nessa reflexão, nesse encontro com seu ânima e sua sombra, ele tem a oportunidade de evoluir. Mas nem todos estão dispostos a isso, porque enfrentar a própria sombra é aterrorizante. Significa aceitar que não somos tão fortes quanto acreditamos, que não somos tão racionais, que não temos controle absoluto sobre nossos sentimentos. Significa admitir que o amor nos afeta mais do que queremos reconhecer. Significa reconhecer que precisamos de outro ser humano, que somos vulneráveis. E em uma sociedade que ensina os homens a serem autossuficientes, a não mostrarem fraqueza, isso pode ser difícil de aceitar. Por isso, alguns homens fogem do amor profundo. Não porque não o desejem, mas porque ele exige um nível de autoconhecimento para o qual não estão preparados. É mais fácil ficar na superfície, em relações onde não há risco, onde tudo é previsível, onde não há perigo de que a sombra venha à tona. Mas ao fazer isso, estão se negando a oportunidade de experimentar a verdadeira alquimia do amor, aquela que não apenas nos une a outro, mas nos transforma no processo. Aqui reside a diferença entre o apaixonar-se superficial e o amor profundo. O primeiro é cômodo, seguro, fácil de manejar. O segundo é um desafio, um convite para adentrar o desconhecido. E para muitos homens, essa escolha define o curso de sua vida amorosa. Alguns preferem o conforto, a estabilidade do conhecido. Outros, por outro lado, aceitam o desafio e mergulham no processo de transformação. E é que Jung nunca falou do amor como um destino, mas como um caminho, uma jornada na qual cada relação, cada experiência, cada encontro nos ensina algo sobre nós mesmos. Porque no fundo, não se trata apenas de como um homem se apaixona, mas do que ele faz com esse amor uma vez que o encontra. Ele o usa para crescer, para se conhecer melhor, para evoluir, ou o evita, o rejeita, o teme? A resposta a essa pergunta define não apenas a vida amorosa de um homem, mas também seu desenvolvimento como ser humano. Porque, como dizia Jung, tudo o que negamos em nosso interior acaba se manifestando no exterior como destino. Se um homem não enfrenta seus medos internos, se não integra seu ânima e sua sombra, se não aprende a amar de maneira consciente, então repetirá os mesmos padrões uma e outra vez, sem entender por que suas relações nunca chegam a se aprofundar. Há algo fascinante na forma como um homem se apaixona quando realmente está preparado para isso. Não é um impulso cego, não é apenas um desejo fugaz. É algo que o transforma desde dentro, que o empurra a olhar o mundo com outros olhos. Nesse processo, o que antes era uma simples atração se converte em uma revelação. A mulher que o atrai deixa de ser apenas um objeto de desejo para se tornar um símbolo, uma chave que abre portas dentro de sua própria psique. Não se trata apenas do que ela representa externamente, mas do que desperta nele, do que o obriga a confrontar. Porque cada amor nos mostra algo novo, algo que não havíamos visto antes em nós mesmos. Carl Jung falava da individuação como o processo mais importante na vida de uma pessoa. Essa jornada rumo à integração de todos os aspectos da personalidade. E no caso do amor, a individuação se torna um fator crucial. Um homem não pode amar verdadeiramente até que tenha percorrido um caminho de autoconhecimento, até que tenha integrado seu ânima em sua totalidade. Enquanto isso não ocorrer, o amor será fragmentado, incompleto. Não será um amor pleno, mas um amor projetado, cheio de ilusões e expectativas irreais. É por isso que muitos homens se sentem atraídos por mulheres que parecem inatingíveis ou por aquelas que despertam neles uma obsessão quase irracional. Não é a mulher em si que causa esse efeito, mas a projeção que ele colocou sobre ela. Em sua mente, ela representa algo mais que uma pessoa.
representa um ideal, uma imagem do feminino que ele construiu ao longo de sua vida. E quanto menos integrado tiver seu ânima, mais intensa será essa projeção, porque no fundo, ele não está vendo a mulher real, mas uma versão dela criada por seu inconsciente. Mas o que acontece quando a realidade rompe essa ilusão? O que ocorre quando um homem percebe que a pessoa que ama não é exatamente como ele imaginava? Para muitos, esse é o momento em que o apaixonar-se se desvanece, em que a intensidade inicial se transforma em desilusão. Mas, para outros, aqueles que trabalharam em seu desenvolvimento pessoal, esse é o momento em que começa o verdadeiro amor. Porque amar não é adorar um ideal, mas aceitar uma pessoa com todas as suas luzes e sombras. É nesse ponto que se define a diferença entre um amor imaturo e um amor consciente. Um homem que integrou seu ânima não busca no amor uma salvação nem uma fantasia. Não precisa que a outra pessoa preencha vazios internos nem cure feridas do passado. Não vê a mulher como uma musa idealizada nem como uma mãe protetora, mas como um ser humano com uma história própria, com desejos, com medos, com contradições. E é nessa aceitação que o amor se torna real, onde deixa de ser uma ilusão para se converter em um encontro verdadeiro. Mas chegar a esse ponto não é fácil, porque no caminho, um homem deve enfrentar seus próprios medos, suas próprias inseguranças. Deve reconhecer que o amor o torna vulnerável, que o expõe, que o obriga a se abrir de uma maneira que pode ser aterrorizante. E isso é algo que muitos não estão dispostos a fazer. Preferem se manter na superfície, em relações onde o controle é a prioridade, onde não há risco de se perder no outro. Mas, ao fazer isso, se privam de experimentar o amor em sua forma mais pura. Para Jung, o amor tinha um propósito mais profundo que simplesmente gerar felicidade ou companhia. Era um meio para o autoconhecimento, uma oportunidade para descobrir aspectos ocultos da psique. Nesse sentido, o amor não era apenas um sentimento, mas um processo de transformação. Cada relação é um espelho que nos devolve uma imagem de nós mesmos, e o que fazemos com essa imagem define o tipo de amor que somos capazes de viver. Alguns homens, quando se veem refletidos nesse espelho, fogem. Não suportam a imagem que vem, não estão prontos para confrontar suas próprias sombras, mas outros, aqueles que realmente estão preparados para amar, aceitam o desafio. Em vez de escapar, adentram seu próprio mundo interior, descobrindo camadas de si mesmos que antes desconheciam. E é aqui que o amor se converte em algo sagrado, em uma experiência que transcende o pessoal e se torna uma jornada de evolução. O que Jung nos ensina é que o amor não é apenas questão de destino ou acaso, mas de preparação. Um homem não se apaixona simplesmente porque encontra a pessoa certa, mas porque trabalhou em si mesmo o suficiente para reconhecer esse amor quando ele aparece. Porque no fundo, o amor é um reconhecimento, uma conexão profunda entre duas almas que percorreram um caminho de autodescoberta. Mas aqui surge outra questão importante. O que acontece quando um homem ama, mas não sabe como expressar esse amor? Porque o fato de alguém sentir um amor profundo não significa automaticamente que saiba vivê-lo de maneira saudável. E é que, em muitas ocasiões, os homens foram educados para reprimir suas emoções, para não se mostrarem vulneráveis, para não expressarem o que sentem com clareza. Isso cria um paradoxo. Podem amar intensamente, mas ao mesmo tempo se sentir incapazes de demonstrá-lo. Esse é um dos maiores conflitos na forma como os homens vivem o amor. Sentem profundamente, mas aprenderam a se desconectar de seu mundo emocional. Desejam uma conexão autêntica, mas foram condicionados a temê-la. E é aqui que o trabalho interno se torna fundamental. Porque amar não é apenas sentir, mas também saber como compartilhar esse sentimento. É aprender a comunicar, a se abrir, a se entregar sem medo. Na visão de Jung, um homem verdadeiramente apaixonado
não é aquele que simplesmente sente amor, mas aquele que o vive com consciência, que não teme mostrar sua vulnerabilidade, que não vê a entrega como uma perda de poder, que não se esconde atrás de máscaras para evitar a dor. Um homem que realmente compreendeu o amor é aquele que aceitou que ele o transformará, que o fará questionar a si mesmo, que o levará a lugares de sua psique que nunca antes explorou. Mas, para chegar a esse ponto, há um preço a pagar. Porque o amor real não é cômodo, não é sempre prazeroso, não é sempre fácil. É um fogo que queima, que purifica, que destrói o velho para dar lugar ao novo. É um desafio constante, um convite para romper com padrões antigos, para deixar para trás as couraças que construímos para nos proteger. E isso não é algo que todos estejam dispostos a fazer. Por isso, há aqueles que preferem relações sem profundidade, sem risco. Preferem ficar no superficial, no fácil, no previsível. Mas ao fazer isso, estão se privando da experiência mais transformadora da vida. Porque o amor, em sua forma mais pura, não é apenas uma emoção, mas uma revolução interna. E aqueles que se atrevem a vivê-lo com plenitude são os que realmente entenderam o que significa apaixonar-se. O amor, quando é genuíno, tem o poder de transformar. Não é apenas um sentimento que aparece e desaparece segundo as circunstâncias, mas uma força que nos obriga a mudar, a nos vermos com outros olhos, a enfrentarmos o que somos e o que reprimimos. E é aqui que entra em jogo outro conceito crucial de Jung: a integração do self. Para ele, o objetivo final do desenvolvimento humano era alcançar a individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna a versão mais completa e autêntica de si mesma. E nesse caminho, o amor desempenha um papel fundamental, porque é na relação com o outro que muitas vezes descobrimos quem realmente somos. Um homem que se apaixona profundamente não está apenas reconhecendo algo na outra pessoa, mas em si mesmo. Algo desperta dentro dele, algo que estava adormecido ou que ele havia ignorado. E isso pode ser belo, mas também aterrorizante. Porque o amor, assim como a sombra, revela o que preferiríamos não ver. Nos mostra nossas inseguranças, nossos medos mais arraigados, nossas feridas de infância que acreditávamos superadas. É um espelho implacável que nos devolve uma imagem sem filtros de nossa própria alma. Por isso, o apaixonar-se nem sempre é prazeroso. Pode ser uma experiência que desestabiliza, que sacode as estruturas internas, que obriga um homem a repensar coisas que antes dava por certas. E nesse processo, não é raro que surja resistência. Alguns tentam controlar a situação, racionalizar o que sentem, manter o amor dentro de limites seguros. Outros, por outro lado, fogem, sabotam a relação sem sequer perceber por que o fazem. E é que o medo do amor muitas vezes não é medo do outro, mas medo de si mesmo, medo do que o amor poderia despertar dentro. Jung dizia que tudo o que não se torna consciente se manifesta na vida como destino. E no amor, isso é especialmente verdadeiro. Um homem que não trabalhou em seu mundo interno, que não enfrentou sua sombra nem integrou seu ânima, repetirá os mesmos padrões uma e outra vez. Ele se apaixonará por mulheres que simbolizem algo que ele ainda não reconheceu em si mesmo. Buscará inconscientemente aquilo que reprimiu, sem perceber que o que realmente precisa não está fora, mas dentro. Aqui é onde muitas relações fracassam antes mesmo de começar. Porque quando um homem não entende o papel que o amor desempenha em seu desenvolvimento, tende a vê-lo de maneira superficial. Acredita que se trata apenas de atração, de compatibilidade, de encontrar a pessoa certa. Mas o amor é muito mais que isso. É um campo de batalha onde se enfrentam nossas partes mais luminosas e nossas partes mais escuras. É uma prova constante de autoconhecimento e evolução. E aqueles que não estão preparados para essa jornada terminam se afastando antes de tê-la sequer começado. Mas como pode um homem se preparar para amar? Como pode romper com os padrões inconscientes
que o levam a relações fracassadas ou insatisfatórias. A resposta não está em buscar a pessoa perfeita, mas em trabalhar em seu próprio desenvolvimento interno. Um homem que integrou seu ânima não busca em uma mulher o que lhe falta, mas a encontra como um complemento, como um reflexo, como um ser independente com quem compartilhar o caminho. Não projeta nela suas inseguranças nem seus ideais irreais. Não a precisa para se sentir completo, porque já encontrou a completude dentro de si mesmo. Esse é o verdadeiro segredo do amor consciente. Não é uma questão de sorte, nem de química, nem de destino. É uma questão de maturidade emocional, de autoconhecimento, de estar disposto a enfrentar o que o amor traz à tona. E é aqui que a maioria dos homens encontra seu maior obstáculo. Porque a sociedade os treinou para acreditar que o amor é algo externo, algo que se encontra em outra pessoa, algo que depende de fatores alheios a eles. Mas a realidade é que o amor começa dentro, na relação que cada um tem consigo mesmo. Por isso, um homem que não fez esse trabalho interno não pode se apaixonar verdadeiramente. Pode sentir desejo, pode sentir admiração, pode até experimentar uma conexão profunda. Mas, enquanto não tiver integrado sua própria psique, enquanto não tiver enfrentado seus medos e suas sombras, seu amor será incompleto. Será um amor baseado em expectativas, em projeções, em necessidades não resolvidas. E esse tipo de amor, cedo ou tarde, desmorona. Quando Jung falava do processo de individuação, ele o descrevia como uma jornada rumo à totalidade, um caminho que não está isento de dor nem de crises. Porque, para chegar a ser quem realmente somos, devemos primeiro nos desfazer das camadas de condicionamento que acumulamos ao longo da vida. E no amor, esse processo é ainda mais evidente. Cada relação é uma oportunidade para descobrir algo novo sobre si mesmo, para curar feridas, para romper padrões inconscientes. Mas isso só é possível se estivermos dispostos a ver o amor não como um destino, mas como um processo de transformação. É por isso que alguns homens, quando se apaixonam pela primeira vez de verdade, sentem que estão perdendo o controle. Porque o amor real não segue as regras que eles haviam estabelecido, não cabe nos esquemas que haviam construído. É algo que os ultrapassa, que os obriga a se questionar, que lhes mostra que a vida é muito mais imprevisível e complexa do que acreditavam. E é aqui que ocorre a verdadeira prova: aceitar essa incerteza ou resistir a ela. Muitos homens escolhem a resistência, tentam se agarrar ao seu velho eu, às suas ideias preconcebidas sobre o amor, à sua necessidade de controle. Mas o amor, quando é autêntico, não pode ser controlado. Não se deixa prender em uma caixa, não responde a fórmulas, não segue um roteiro pré-estabelecido. É um salto no vazio, uma entrega absoluta, um ato de fé no outro e em si mesmo. E aqueles que não estão prontos para esse nível de entrega terminam se afastando, convencidos de que o problema está na relação, quando, na realidade, o problema está em sua própria incapacidade de se entregar. Mas há outros, aqueles que compreenderam a natureza do amor, que escolhem o caminho contrário. Em vez de resistir, eles se abrem. Em vez de fugir, eles ficam. Em vez de se proteger, eles se mostram vulneráveis. E é nessa vulnerabilidade que ocorre a verdadeira magia do amor. Porque quando um homem deixa de temer o amor, quando deixa de vê-lo como uma ameaça à sua independência ou à sua identidade, então ele pode experimentá-lo em sua forma mais pura. Pode permitir-se amar sem medo, sem máscaras, sem barreiras. E é nesse ponto que o amor deixa de ser apenas um sentimento para se converter em um ato de criação, em uma força capaz de mudar tudo. O amor tem uma forma estranha de se manifestar na vida de um homem. Às vezes, chega como um sussurro, como uma presença sutil que mal se deixa sentir, mas que, com o tempo, se converte em uma força avassaladora. Outras vezes, aparece de repente,
como um relâmpago que parte seu mundo em dois, obrigando-o a ver com novos olhos aquilo que antes dava por certo. Mas, além de como chega, o realmente importante é o que ele faz com ele. Porque o amor não é apenas uma experiência, mas uma prova, uma porta que se abre para o desconhecido. Para Jung, o amor não era um simples intercâmbio de emoções, mas um fenômeno profundamente enraizado no inconsciente. Era a manifestação de forças que operavam além da vontade do indivíduo, o resultado de processos internos que muitas vezes escapavam à sua compreensão racional. E aqui reside um dos maiores conflitos que os homens enfrentam quando se apaixonam. A luta entre o consciente e o inconsciente, entre o desejo de controlar e a realidade de que o amor, por sua própria natureza, é incontrolável. Desde pequenos, muitos homens são educados para acreditar que devem manter o controle sobre suas emoções, que devem ser racionais, que devem evitar se mostrar vulneráveis. Ensina-se a eles a ver o amor como algo que pode ser manejado, como um jogo de estratégia, onde quem demonstra menos interesse tem a vantagem. Mas, quando o amor verdadeiro aparece, todas essas regras desmoronam, porque o amor real não se deixa manipular, não se ajusta a cálculos nem a táticas. É algo que arrasa as estruturas prévias e obriga um homem a enfrentar-se a si mesmo de uma maneira que nunca antes havia experimentado. Aqui é onde muitos se sentem perdidos, porque o amor não apenas desperta o melhor de um homem, mas também o pior. Mostra-lhe suas inseguranças, suas feridas não curadas, seus medos mais profundos. E isso pode ser avassalador. De repente, ele se encontra questionando coisas que antes nem sequer considerava, enfrentando dúvidas que nunca tivera. E nesse processo surgem dois caminhos: o da evasão ou o da transformação. O primeiro caminho é o mais comum. É o caminho daqueles que, ao se verem expostos, preferem fugir. Não porque não amem, mas porque amar de verdade significa entregar-se. E a entrega implica uma renúncia ao controle que poucos estão dispostos a aceitar. Esses homens buscam desculpas, encontram defeitos na outra pessoa, convencem-se de que a relação não é a correta. Mas, na realidade, o problema não é a outra pessoa, mas sua própria incapacidade de lidar com o que o amor está revelando dentro deles. O segundo caminho é o mais difícil, mas também o mais enriquecedor. É o caminho daqueles que decidem ficar, que escolhem enfrentar seus medos em vez de fugir deles. Esses homens compreendem que o amor não é apenas uma emoção prazerosa, mas um processo de crescimento. Aceitam que o amor os fará sentir vulneráveis, que os obrigará a olhar dentro de si mesmos com uma honestidade brutal. E em vez de resistir, entregam-se ao processo. Esse é o tipo de amor que Jung considerava uma via para a individuação. Porque quando um homem se permite amar de verdade, quando deixa de lutar contra o que sente e, em vez disso, o abraça, algo profundo muda dentro dele. Sua percepção do mundo se transforma. Sua relação consigo mesmo se torna mais honesta. E é nesse ponto que o amor deixa de ser apenas uma emoção e se converte em uma experiência espiritual, em um caminho para a integração de sua psique. Mas, para chegar a esse nível de amor, é preciso estar disposto a se desfazer de muitas crenças errôneas. Porque o amor consciente não tem nada a ver com as ideias românticas que nos venderam. Não é questão de encontrar alguém que nos complete, porque ninguém pode completar outro. Não se trata de depender de outra pessoa para ser feliz, porque a felicidade não vem de fora, mas de dentro. Não tem a ver com perfeição, porque o amor real não é perfeito, é caótico, é desafiador, é profundamente humano. Por isso, os homens que compreenderam o amor desde a perspectiva de Jung não buscam relações baseadas na idealização, não buscam na outra pessoa o que lhes falta, mas encontram nela um reflexo, um complemento, um companheiro de viagem no caminho do crescimento. Entendem que o amor não é uma posse, mas uma conexão, que não é um refúgio contra a solidão,
mas um espaço onde ambos podem evoluir juntos. No entanto, esse tipo de amor não é para todos. Nem todos estão dispostos a enfrentar-se a si mesmos dessa maneira. Muitos preferem ficar na superfície, em relações onde o risco é mínimo, onde não há perigo de que o amor os transforme. Mas aqueles que realmente estão preparados para amar de verdade, aqueles que percorreram seu próprio caminho de autodescoberta, sabem que o amor não é um refúgio, mas um desafio, e que nesse desafio está a maior recompensa de todas, a oportunidade de se conhecerem no nível mais profundo. O amor, para muitos homens, representa um mistério, não porque não o tenham experimentado, mas porque poucas vezes entenderam seu verdadeiro significado. Crescem em um mundo que lhes diz o que é o amor, como ele deveria se sentir, como deveria se expressar. Ensina-se a eles que amar é proteger, prover, sustentar. Que um homem demonstra seu amor com atos, com responsabilidade, com presença. Mas poucas vezes se fala do amor como uma força interna, como uma experiência que os desafia, os quebra e os reconstrói. E é por isso que, quando o amor verdadeiro aparece, muitos se encontram sem ferramentas para enfrentá-lo. Carl Jung entendia o amor como uma manifestação do inconsciente, como uma conexão entre aspectos da psique que vão além da razão. Para ele, apaixonar-se não era simplesmente uma questão de compatibilidade ou atração, mas um processo de integração da própria alma. Porque no outro, nessa pessoa que desperta algo profundo, sempre se encontra um reflexo de si mesmo. Não nos apaixonamos pelo que vemos na outra pessoa, mas pelo que essa pessoa desperta dentro de nós. Nos apaixonamos pela possibilidade de descobrir algo novo, de acessar uma parte de nossa psique que até aquele momento permanecera oculta. É por isso que o amor pode ser tão desconcertante para muitos homens. Não é apenas a presença da outra pessoa que os afeta, mas a forma como essa presença os confronta com sua própria essência. De repente, o que antes parecia claro se torna confuso. O que antes era estável se abala. Surgem medos que pareciam superados, inseguranças que acreditavam enterradas. E nesse ponto, muitos resistem. Querem amar, mas não querem mudar. Querem a conexão, mas sem o desafio que ela implica. Buscam o prazer do amor, mas não a transformação que vem com ele. Aqui é onde se produz uma das maiores contradições do amor masculino. Porque o amor, quando é real, exige entrega. E a entrega, para muitos homens, parece uma perda de controle. Foram educados para serem fortes, para serem autossuficientes, para não dependerem de ninguém. Mas o amor rompe com essa ideia. Obriga-os a confiar, a soltar, a se abrir. E para muitos, isso é aterrorizante. Não porque não queiram fazê-lo, mas porque nunca lhes ensinaram como. Jung falava do amor como uma oportunidade para o crescimento. Dizia que as relações não existiam para nos dar felicidade, mas para nos ajudar a evoluir. E essa é uma verdade que poucos estão dispostos a aceitar. Porque o amor real nem sempre é cômodo, nem sempre é fácil, nem sempre se sente bem. Às vezes, o amor é um espelho que nos mostra o que mais queremos evitar. Às vezes, é um catalisador que nos obriga a mudar de maneiras que não esperávamos. E aqueles que não estão prontos para essa transformação terminam fugindo, não porque não amem, mas porque o amor lhes exige mais do que estão dispostos a dar. Mas aqueles que aceitam esse desafio, aqueles que se atrevem a amar sem reservas, descobrem algo que poucos chegam a conhecer: o amor como um caminho de autodescoberta. Porque quando um homem se permite amar de verdade, quando deixa de resistir e em vez disso mergulha completamente na experiência, algo dentro dele muda para sempre. Sua percepção do mundo se expande, sua compreensão de si mesmo se aprofunda. Ele se torna mais consciente de seus medos, mas também de sua capacidade de superá-los. Descobre que a verdadeira força não está no controle, mas na capacidade de se entregar sem medo.
Esse é o tipo de amor que Jung via como uma força transformadora. Não o amor que busca possuir, mas o amor que liberta. Não o amor que se baseia na necessidade, mas o amor que surge da plenitude. Não o amor que exige, mas o amor que dá. Porque um homem que trabalhou em si mesmo, que enfrentou sua sombra, que integrou seu ânima, não ama desde a carência, ama desde a abundância. Não busca na outra pessoa algo que lhe falta, mas encontra nela uma oportunidade para compartilhar o que já descobriu dentro de si mesmo. E aqui é onde muitos se enganam. Pensam que o amor se trata de encontrar a pessoa certa. Acreditam que, se encontrarem alguém que os entenda, que os apoie, que os faça sentir bem, então o amor será fácil. Mas o amor não é fácil. Nunca é. Porque o amor verdadeiro não é um destino, mas um caminho. E como todo caminho, está cheio de desafios. Há momentos de dúvida, de medo, de conflito. Há provas que testam a paciência, a confiança, a capacidade de seguir adiante mesmo quando tudo parece difícil. Mas os homens que entendem isso não veem o amor como algo que simplesmente acontece. Veem-no como uma prática, como algo que requer esforço, dedicação, compromisso. Não esperam que o amor os faça felizes. Entendem que o amor é uma oportunidade para aprenderem a ser felizes por si mesmos. Não buscam na outra pessoa uma fonte de estabilidade, mas encontram na relação um espaço para crescerem juntos. E nessa diferença reside a chave de um amor que não apenas sobrevive ao tempo, mas se fortalece com ele. No entanto, chegar a esse nível de amor requer um trabalho interno que poucos estão dispostos a fazer. Porque significa enfrentar o que evitaram durante toda a vida. Significa questionar crenças, desafiar padrões, desfazer-se de medos que estiveram enraizados por anos. Significa deixar de ver o amor como um jogo de poder e começar a vê-lo como uma oportunidade para a evolução. Significa deixar de lado o ego e aprender a amar desde um lugar mais profundo, mais autêntico, mais humano. É por isso que o amor para um homem consciente nunca é superficial. Não é algo que simplesmente acontece, mas algo que se constrói. Não é uma história de contos de fadas, mas uma realidade complexa que exige coragem. Não é apenas paixão, mas também paciência. Não é apenas desejo, mas também decisão. E aqueles que conseguem entender isso, aqueles que estão dispostos a percorrer esse caminho, descobrem que o amor não é apenas uma emoção, mas uma arte. Uma arte que, quando praticada com honestidade, pode mudar a vida de formas que nunca teriam imaginado.